Agora nós vamos trazer, com imenso prazer, o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, do Cidadania, do Bloco Parlamentar Independente, muito ativo na CPI do Covid. Senador, bem-vindo, prazer grande ter o senhor aqui. Agora, eu queria saber se podemos usar, a gente está tentando informalizar esse programa. Às vezes eu chamo, se quiser ser chamado de senador, nenhum problema. Se quiser ser chamado de senhor, nenhum problema. E também Alessandro, também nenhum problema. Qual é a sua preferência? Pode ficar à vontade, o prazer é meu, uma honra estar falando com vocês. Atendo a qualquer comando, pode ficar à vontade como quiser. Muito obrigado, Alessandro. Sua história é muito boa. Um delegado honesto que foi banido para o interior porque suas investigações estavam incomodando lá na sua cidade. Agora, com a sua experiência de delegado, você tem um faro especial, não só para cheiro de mentira, como para mentiroso. Como é que está o cheiro da CPI? A gente, infelizmente, tem aqui a maioria dos depoentes mentindo mesmo. E é natural, eles têm muita coisa a esconder. A gente está falando de contratos bilionários e de um medo pela responsabilização por tantas mortes. A CPI vai cumprindo um papel importante da transparência, iluminar essa situação, mas ainda falta muito para que a gente possa ter um retrato perfeito de por que o Brasil seguiu na contramão do resto do mundo e causou esse prejuízo para a saúde e para a economia tão grave. O Eduardo, entra na conversa com o senador. Senador, grande prazer reencontrá-lo aqui. Bom, o senhor foi eleito com uma pauta anticorrupção super importante, né? E estão querendo sepultar essa discussão no Brasil, principalmente no passado recente, vindo de grupos fisiológicos, parte da direita, parte da esquerda. Cadê a bandeira anticorrupção? Nós vamos fingir que o que nós vivemos nesse país nos últimos anos não aconteceu? Ô Eduardo, bom falar contigo. Infelizmente é isso que a gente está vendo aqui em Brasília e no Brasil em geral. Por um interesse político momentâneo, se tenta deixar de lado tudo aquilo que ficou provado, ficou demonstrado nas várias operações, com a Lava Jato como a mais importante. O que eu tenho feito como parlamentar é tentar deixar claro que essa continua sendo uma demanda importantíssima do Estado brasileiro. É claro que a incompetência, a falta de gestão resultam em muitos prejuízos, mas a corrupção é diretamente responsável por colocar no poder e por manter no poder os incompetentes. E o que a gente está vendo agora no governo Bolsonaro nada mais é que uma repetição dos outros governos. São inclusive as mesmas pessoas. O cidadão consegue ser líder de governo de José Sarney a Jair Bolsonaro, sem nenhuma mudança de conduta, só acumulando mais processos na sua ficha corrida. Trazer esse debate para a questão de 2022 é muito importante, sob pena de condenar o Brasil a ter uma repetição de erros. Um sistema político viciado em dinheiro que causa todo um desvio de finalidade naquilo que a gente faz. Eu não consigo ter sequer transparência no orçamento. Se eu não tenho um orçamento transparente, como é que eu vou ter uma retomada econômica e a salvaguarda do direito do brasileiro? Roberto, o Alessandro está às suas ordens. Muito bem, prazer falar com o senhor senador. Minha pergunta é a seguinte: CPIs têm uma péssima reputação no Brasil, né? A ideia de que toda CPI termina em pizza. E no Brasil e no mundo nem sempre é assim. Quer dizer, a gente teve comissões de inquérito parlamentar com um papel muito importante. Aqui nos Estados Unidos, acho que a comissão Church, nos anos 70, que investigou as aventuras da CIA mundo afora e de empresas americanas, acabou criando toda a legislação anticorrupção que a gente tem hoje em dia. No Brasil, de menor escala, teve a CPI do apagão aéreo, que aumentou nossa segurança aérea. Quer dizer, vocês estão confrontando agora a questão imediata do crime de responsabilidade, mas o senhor vê algum avanço institucional importante da CPI, alguma reforma grande que a CPI poderia favorecer? Sim, nós temos espaço para a produção legislativa ligada ao conteúdo da CPI, em particular para garantir que você não possa ter no Brasil gestores que decidem com base em corrente de WhatsApp, segregam o conhecimento, fogem da técnica. Apesar da Constituição já dar parâmetros muito claros, talvez seja necessário reforçar mais ainda, para que se forme com clareza a convicção de que ninguém se elege imperador do Brasil. Apenas presidente da República, limitado pela Constituição e com uma série de parâmetros para seguir. Talvez seja um grande ganho. Isso se passa transversalmente. Você tem questão de orçamento, você tem questão
de gestão pública propriamente dita, a vedação dos conselhos informais não transparentes. Tem muita coisa que vai gerar como resultado dessa CPI. Ô, Alessandro, é possível medir, você tem uma medida do impacto dessa CPI na corrupção do Covid e nas Forças Armadas? Nós estamos avançando bastante na questão da delimitação da corrupção, mas a corrupção entra, Lucas, nesse caso, como motivação para os erros. A gente não pode confundir nem perder de vista que o mais importante nessa crise é que o Brasil perdeu algo em torno de 300 mil vidas que poderiam ter sido preservadas, bastando apenas que a gente tivesse seguido a média global de comportamento. Então, quando a gente fala em corrupção, a gente está falando em causas, motivos pelos quais o Brasil não fez isso. Aparentemente, o Brasil retardou a compra de vacinas de fornecedores confiáveis globalmente e favoreceu fornecedores de menor reputação, num contexto de inserção de intermediários com provável vantagem financeira, inclusive para agentes públicos de conotação política. Essa é a etapa que a gente enfrenta agora. Mas, repito, não é a mais importante. A mais importante fala de vidas. Caio. Senador, o que é terrivelmente pior para o Brasil? A crescente intromissão evangélica na esfera política ou esse crescente papel das Forças Armadas no jogo do dia a dia do Brasil, em particular na administração pública? As duas coisas são prejudiciais quando saem dos parâmetros constitucionais. Então, uma determinada ideologia ou religião não deve servir como motivo para que uma pessoa seja segregada ou automaticamente inserida. Quando a gente vai para uma das faces do escândalo das vacinas, que é a negociação com a Davat, que é a empresa de fachada fictícia americana, a gente percebe que todo o acesso dessas pessoas que são estelionatários à cúpula do poder brasileiro se deu através desses canais. Figuras de igrejas neopentecostais, militares da reserva, formando clubes de amigos e conseguindo vantagem diante do poder público. Eu acho sinceramente que nós precisamos de gente que seja capacitada e honesta. Com essas duas valências, você consegue discutir e resolver qualquer problema. Quando você coloca outros fatores acima, como aparentemente o presidente Bolsonaro faz de forma reiterada, você prejudica todos os brasileiros. Nós vamos deixar... Alessandro, fica aí só um minuto, que o Caio tinha me pedido que ele queria conversar com o Roberto sobre um livro dele. O livro do Roberto é sobre a participação dos militares no golpe militar do Chile. Um título pertinente para burro, Brasil contra a democracia. Parabéns pelo livro. Queria falar mais do livro, da história, etc., mas infelizmente não temos tanto tempo. O Brasil é um país que tem o seguinte: um candidato à presidência, o Lula, simpático à ditadura cubana, e um presidente que via com bons olhos a ditadura chilena do Pinochet. Estamos mal servidos por esses dois servidores. Minha pergunta é a seguinte: pegando os militares dos anos 70, que estavam naquela campanha da Guerra Fria, os militares brasileiros, qual a herança maldita que eles deixaram para os militares de hoje? Tem um fio condutor entre essas duas gerações? Eu acho que tem um grande fio condutor até geracional, né, Caio? A geração do livro dos anos 70, que comandou a ditadura, formou vários dos generais que hoje estão no poder. O Augusto Heleno foi ajudante de ordens do Silvio Frota. Quer dizer, o vice-presidente Mourão trabalhou e diz ter uma relação pessoal com o Ustra. Eles foram formados nesse caldo de Guerra Fria e hoje comandam o país. Então, acho importante ver essa conexão. Mas o livro fala muito também sobre a segunda metade da ditadura, quando o Geisel tentou tirar as Forças Armadas do jogo político. E o Geisel achava que tinha começado um trabalho que havia terminado, né? O que o bolsonarismo mostra é o retrocesso total, os militares de volta no centro da política, e a politização das Forças Armadas e os militares na política são duas vias comuns, né? Então, é isso que a gente está vendo hoje. Que vem os herdeiros do Geisel agora, então, para tirar eles do... Que não sejam militares, que não sejam. E que as Forças Armadas tenham o seu papel constitucional restabelecido, claro. Ô, Alessandro, antes de deixar o Edu fazer a pergunta dele, eu queria saber se você tem algum comentário sobre a resposta do Roberto e a conversa do Caio. Nos preocupa muito a crescente intervenção militar na vida política brasileira. Jair Bolsonaro, de forma consciente ou não, quebrou algumas barreiras que existiam. Na medida em que ele interrompeu aquele ciclo máximo, onde um militar da ativa poderia participar de um cargo civil, era só 2 anos, Bolsonaro tira essa trava. Ele insere alguma coisa em torno de 6 mil homens
militares da ativa e da reserva em cargos civis, e ele quebra também o limitador do teto dos principais salários. Então, hoje, um general como Braga Neto ou como o general Ramos recebe alguma coisa acima de R$60 mil no contra-cheque. Ao mesmo tempo, são figuras que estavam na linha de comando no combate à Covid, ou seja, são pessoas que hoje temem muito uma apuração independente. Essa soma de fatores coloca no agravamento de relacionamentos e que precisa ser equacionado com urgência total. Os líderes das instituições não podem se omitir mais, sob pena de a gente ter um retrocesso que a história mostra de forma farta, extremamente prejudicial para todo o Brasil. Valeu a pena. O Edu, sua participação de novo com o senador. Senador, muita gente tem dito que a renovação política, né, ocorrida em 2018, ela trouxe poucos resultados e acabou aproximando da política muitos aventureiros. Na minha opinião, você é o que prova que essa afirmação está completamente errada, assim como tantos outros que estão em Brasília desempenhando um excepcional papel, apesar de estarem em primeiro mandato, apesar de estarem adquirindo experiência. A pergunta, dado que em 2022 a gente precisa eleger um novo Congresso e também temos uma parte de renovação no Senado, é como promover uma renovação qualificada? Quer dizer, não adianta trocar os personagens. Como é que a gente renova práticas e personagens? Acho que o principal é garantir que as pessoas tenham acesso a alternativas qualificadas, com menor peso ideológico e com maior peso para qualificação. Se você tem qualificação, você consegue fazer debates mais construtivos no Congresso e também consegue se proteger mais das tentações do poder. A gente sabe que Brasília funciona quase como um aquário que dirige o oceano, sem comunicação direta. Então as regras do jogo de Brasília são totalmente estranhas para o resto do Brasil. E a falta de preparo, de conhecimento, afeta diretamente o exercício do mandato. Então, muito importante que o cidadão brasileiro cada vez mais se aproprie do poder, exerça uma cidadania mais ativa, de fiscalização e de cobrança, não apenas o voto a cada 2 anos, mas o voto e o acompanhamento daquele parlamentar, ou daquele integrante do executivo, para depois fazer uma renovação de mandato ou uma substituição consciente. Hoje a gente está muito longe de ter material humano qualificado para mudar o Brasil. Essa é a realidade, ainda que a gente tenha muita gente boa, mas a imensa maioria tem dificuldades de qualificação ou eventualmente até de caráter. O Alessandro Vieira é muito antenado nas redes sociais e diz que elas têm sido importantes nessa CPI. Eu pedi ao professor Felipe Nunes, que tem um centro de pesquisa, um instituto de pesquisa chamado Quest, para dar uma olhada na relação entre a CPI e as redes sociais. Ei, Lucas, tudo bem? Na última pesquisa publicada pela Quest, na semana passada, a gente mostrou que 57% dos brasileiros tem conhecimento que o Senado hoje tem uma CPI da Covid, sendo que 40% dos brasileiros acompanham de maneira diária o que acontece por ali. Isso tem, obviamente, Lucas, um impacto direto sobre o comportamento dos senadores, né? Eles passaram não só a se pautar pelo que está acontecendo na rede, mas monitorar o seu desempenho na CPI em tempo real, dada a repercussão que acontece o tempo todo, né, nas redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Não é à toa, por exemplo, que senadores como o Randolfo Rodrigues, o Marcos Rogério e o Alessandro Vieira viram nesse período pós-CPI, viram sua popularidade digital explodir, né? Vários desses senadores duplicaram, né, a sua popularidade digital. Um bom caso é o do senador Alessandro Vieira, que do começo da CPI até aqui conseguiu sair de 28,7 para 41,3 no índice de popularidade digital que é calculado pela Quest. Ou seja, essas personalidades estão ganhando, né, com esse comportamento de repercussão duplicada, né, na TV e na internet ao mesmo tempo. Eu acho, Lucas, que essa espetacularização do processo político ela tem trazido bons resultados para o eleitor, pela sua capacidade de acompanhar de perto, né, o que está acontecendo em Brasília, mas, por outro, trazendo resultados positivos também para os políticos, que conseguem agora se mostrar de maneira muito mais transparente e acompanhar em tempo real a repercussão
das ações do seu mandato, das políticas que ele apresenta e do que é dito, do que é falado sobre ele. Olha, Sandro, não sei se você já conheceu o Felipe Nunes. Se não conhecia, ainda assim queria ouvir um comentário seu sobre esse comentário dele, essa análise. Sim, conheço o trabalho do Felipe há algum tempo, e é fato, a gente tem hoje uma interação muito maior dos parlamentares, especialmente da CPI, com o público em geral, e essa troca de informações está gerando repercussões imediatas em depoimentos, em coletas de dados. Está funcionando quase como uma agência de checagem de fatos em tempo real. Ajuda demais. E, no mesmo sentido, empodera o cidadão, que começa a perceber que, usando o canal correto, vai conseguir interagir diretamente no centro do poder. É uma forma nova que eu acho que vai dar frutos no futuro de relacionamento no processo legislativo como um todo. Caio, você deu sorte. Uma perguntinha. Tem tempo para você. Senador, como está o relacionamento dos grandes estados do Sergipe e Alagoas nessa CPI? Afinal, temos senadores com histórias e prontuários bem distintos, atuando de forma bem importante na CPI. O professor, ex-ministro Nelson Jobim, tem a frase que, para mim, define o que tem que se levar em consideração no parlamento. Quem escolhe o interlocutor aqui não é o parlamentar, é o povo que votou. Então, quando me perguntam por que Renan Calheiros, por que Omar Aziz, eles foram eleitos pelos seus estados, são líderes de grandes bancadas. Isso faz com que eles ocupem um espaço na CPI. Dentro daquilo que a gente faz respeitosamente, se procura garantir a melhor conduta possível, consciente de que democraticamente no parlamento você tem que buscar a maioria. É através da maioria quem está conseguindo avançar nas votações, aprovações, quebras de sigilo e nessa revelação da verdade sobre o combate à pandemia no Brasil. Mas não dá para escolher interlocutor quando o eleitor lá já fez a escolha dele. Grande Sergipe, grande resposta. Grandes vocês, todos hoje estão brilhantes. Só a resposta, uma pergunta curta, a resposta curta, até sobrou um tempo aí para o Edu. A inspiração veio do Sergipe. Edu, mais uma chance de falar com o Alessandro. Nas eleições de 2018, a sociedade brasileira foi confrontada com dois projetos. Um projeto que vinha patinando há bastante tempo e que quase levou o Brasil à bancarrota, além da questão de valores éticos, e é um projeto novo que se apresentava de uma forma diferente, que está decepcionando de forma contundente. Sua visão para 2022, para o eleitor que está nos ouvindo, o brasileiro que está pensando e que vai ter que se defrontar com alternativas e opções, qual é a sua recomendação? Qual é a conduta como brasileiro que você traz para nós, para quem está nos ouvindo? O eleitor de 2018 não mudou para 2021, ele continua com as mesmas demandas. O Brasil continua profundamente desigual, a gente continua com um quadro de corrupção sistêmica, a gente tem problemas na educação, na saúde, na segurança, então o cenário não mudou tanto. O que muda talvez é o nível de desapontamento, de desalento que o eleitor tem, porque ele apostou muito do seu emocional, do seu capital emocional no projeto de Jair Bolsonaro, que decepcionou completamente. Eu, em particular, estou investindo um grande tempo na construção de uma terceira via. Eu não me sinto representado por um retorno de Luiz Inácio Lula da Silva e não me sinto representado pela permanência de Jair Bolsonaro. Então, hoje, mais do que nunca, eu tenho a obrigação de construir alternativas. Não é um caminho fácil, são grandes líderes com um piso de intenção eleitoral muito elevado, mas também com deficiências que o Brasil inteiro conhece. Acho que cabe a todos nós apresentar alternativas e aí permitir que a democracia faça o seu trabalho. Alessandro, me dá 2 ou 3 nomes que você gostaria de ver como candidatos na próxima eleição. Acho que mais do que nomes, me interessam muito as bandeiras. Eu não consigo ver em nenhum desses nomes que já estão postos a defesa clara de mecanismos, por exemplo, de redução da desigualdade, de incentivo de avanço econômico, ou mesmo do resgate de uma estrutura de Estado que combata a corrupção e que reduza o seu tamanho. A gente está vendo muito uma disputa de egos, de desenhos de caricaturas tentando atender a pesquisas qualitativas. Pode até funcionar para propaganda de sabonete, mas para a gestão pública e para resgate de um país, não. Então, acho que os nomes que estão hoje na mesa ainda não se manifestaram, pelo menos não se apropriaram adequadamente de bandeiras que motivem os brasileiros. O brasileiro hoje está muito cansado de tanta promessa e de tanta decepção. Acho que a gente tem que fazer um resgate baseado efetivamente em compromissos, em credibilidade. E pouca gente pode fazer isso. Eu ando meio pessimista com o Brasil.
Mas quando eu vejo gente como você, jovem, lúcido, com uma visão tão clara, eu fico mais esperançoso. Só que eu imaginava que você fosse me dar um nome. Mas, de qualquer jeito, foi um prazer imenso ter você aqui, conhecer você. Muito obrigado, e eu tenho certeza que a gente se vê ainda antes da próxima eleição. Muito obrigado. Obrigado, um abraço para vocês todos.